a Bíblia é um livro que conta de tudo, né? E eu queria saber tipo, mais de você agora, do porquê você começou a ir atrás desse conhecimento, do porquê, tipo, você criou isso e falou assim, não, vou estudar a Bíblia. E eu queria saber até o que significa o arqueólogo, pra gente explicar pra audiência também. Bom, vamos começar de trás para frente. Por favor. Até para separar o arqueólogo do paleontólogo, que já teve muita situação do pessoal me convidar para dar palestra sobre dinossauros, sobre fósseis, sobre hominídeos. Aí eu agora explico para a galera o seguinte, gente, para não ter confusão, o arqueólogo, que sou eu, é Indiana Jones. O paleontólogo, Jurassic Park. Tá bom? O meu Indiana Jones. Muito foda isso. Você entendeu? Ele simplifica pra nossa... Você entendeu? Eu sou Indiana Jones. Então eu trabalho com tudo da invenção da escrita pra cá. Quem trabalha com pré-história vai mais pra paleontologia. E de onde que veio a arqueologia na minha vida, o negócio da Bíblia e tudo mais? Eu sou um misto interessante. Por isso que o meu livro chama-se O Ceticismo da Fé. Porque eu Você era cético? Demais. Sou ainda. Pra muitas coisas eu sou cético. Tipo o quê? Vou dar um exemplo pra você. Se não existe Deus, por que há algo ao invés de nada? Eu acho que existe Deus, porque, tipo, o mundão tão perfeito, assim... Tipo, tudo... Mano, quando começa a falar de corpo humano, do que tudo funciona, e tem o sistema digestivo, e tudo é... Sabe, liga aos pontos? Não tem um nó desatado, eu falo assim... É Deus, né? É algo, pelo menos, que não mostraram até agora. E isso é Deus. Aí que você me mostra o meu ceticismo. Eu sou cético demais pra acreditar na visão ateia de que tudo isso é obra do acaso. Entendi. Eu também. Eu sou cético porque, assim, já provou que o universo teve um começo. Há modelos diferentes. Tá. O mais clássico é o Big Bang. Alguns aceitam o Big Bang, outros não. Há questionamentos sérios ao Big Bang. Mas não importa qual modelo cosmológico você adote, o universo teve um começo. Aí eu jogo... Essa pergunta, na verdade, não é minha, é de Parmênides. Por que há algo ao invés de nada? Sendo que do nada, nada se faz. Por ser cético em relação à possibilidade de que do nada possa surgir algo, eu sou obrigado a acreditar que ao invés de nada, havia alguém chamado Deus. É lógico que eu estou simplificando aqui. Tá, mas o Deus, ele vivia sozinho? Ele era... Ele vivia, tipo, ele não vivia em comunidade? Ele é um ser que vive só? Olha que interessante. O Santo Tomás de Aquino, um famoso teólogo católico do século XII, 13, Tomás de Aquino dizia o seguinte: Deus é amor. Se Deus é amor, ele tem que ter um objeto desse amor. Isso significa que o ser de Deus é único, mas é plural em pessoas. Ele falava isso até para já dar uma argumentação filosófica a favor da Trindade, que Deus é triuno, é um Deus, mas são várias pessoas, ou seja, Cristo sempre existiu por toda a eternidade com o Espírito Santo e com Deus Pai. Então sempre houve Jesus Cristo. Sim. Não houve um tempo em que Deus não houvesse. Tá. Aliás, vou até fazer um paradoxo aqui. Deus não existe. Deus é. Porque existir... Existere, do latim, é uma coisa que é tirada da outra. Né? Deus não nasceu. O tempo nasceu. Deus é anterior a isso. Não estou dizendo que Deus é atemporal, mas pelo menos o tempo, como nós medimos, ele teve um começo. Eu vou colocar aqui, os cosmólogos que me perdoem, eu vou falar do Big Bang. Eu estou falando que muitas pessoas acham que o Big Bang não é o melhor modelo. Tá bom? Então, eu vou colocar o Big Bang só à guisa de ilustração. Suponhamos que seja o modelo do Big Bang que está certo. Teve um instante, zero, em que tudo começou. Matéria, energia, tempo e espaço. Antes desse minuto zero não havia espaço. Não havia tempo. Isso pra mim é muito doido. Isso é muito louco. Não havia nada. Então, para ter tudo depois, eu tenho que ter uma causa disso, e é Aristóteles que fala isso. Eu tenho que ter uma causa primária que justifica a existência de tudo depois. Agora, essa causa primária não pode ser presa a nenhuma das coisas que vão surgir depois dela. Tá. Então essa causa primária, em primeiro lugar, ela tem que ser eterna, porque ela criou o tempo. Então ela existia antes do tempo. Essa causa primária tem que ser onipresente, porque não existiu espaço e ela já existia. Essa causa primária tem que ser intencional, porque as coisas passaram a existir com uma intenção. Até tem uma outra... eu quero lembrar quem foi o autor que perguntou isso, que ele falou o seguinte: por que a música ao invés de ruído? Por quê? Essa é a pergunta. Porque tem que ter alguém que fez a partitura.
Entendeu? Comparando as coisas numa orquestra, as coisas não são ruídos soltos. Deixa eu fazer uma pergunta. Tem lógica, você me falou, né? A cabeça, o cabelo, os olhos, o rosto. Nossa, muito legal. Então, eu quero te fazer até uma pergunta lúdica, porque se Deus cria todos nós, assim, como imagem e semelhança dele, ele é algo físico, mas ele, ou não, ele se parece com a gente ou não? E eu sei que, não sei se você tem essa resposta, não sei se você ou já viu, assim, eu nunca vi, mas já senti. Só que isso é muito louco pra mim, porque falam, pô, ele é imagem e semelhança nossa. Aí eu fico tipo assim, como é que ele é, mano? Ele é negrão, ele tem uns dread, usa relógio. Não, isso aqui são perguntas bestas. Não são bestas. Mas são tipo assim. Não. Mas são perguntas que eu me faço, porque eu quero. Tenho essa curiosidade do finito, assim. Será que é finito ou é infinito? Eu fico, tipo, muito nessa. Só eu fico tão... Se eu só corrigir que não é pergunta besta... Não, É por várias razões. Primeiro, que não existe pergunta besta. Existe, às vezes, resposta cretina. Mas a pergunta sincera, ela é bem-vinda. Ela faz parte do diálogo. Segundo, todo o verdadeiro teólogo, crente, ele questiona. Jesus questionou, Deus meu, por que me desamparou? Então, Jesus também fez pergunta besta. E terceiro... muitas perguntas que vocês estão fazendo, eu fico feliz, porque eu vejo as perguntas que os teólogos fizeram no povo. Eu sempre ensinei em sala de aula, hoje eu não dou aula mais na graduação, mas quando eu dava aula na graduação, eu sempre ensinava para os meus alunos de teologia que a gente tem que tirar a teologia das quatro paredes da sala de aula. Por que hoje eu falo de arqueologia? Nem todos os pares gostam disso. Por que eu falo de arqueologia, de teologia, de filosofia fora do ambiente acadêmico também, divulgação científica? Porque as mesmas perguntas dos grandes filósofos, dos grandes teólogos, o menino de 13 anos está fazendo hoje. Você está fazendo perguntas aí que só que os caras falavam de uma maneira mais... Mas era a mesma pergunta, a mesma essência. Então vamos lá. Meu bem, dá uma olhadinha se eu trouxe... eu não sei se eu trouxe a... Meu bem, gente, é minha esposa, viu? Não é o Souza, não. Ainda, por enquanto. Eu não sei se eu trouxe, não. Ele é uma passagem para vocês. Tá aqui? Obrigado, viu? Aqui, essa aí é a original, irmão. Essa aqui... Não, capa preta. Nossa senhora. Foi é preta um dia. Agora tá deixando de ser, ó. Já viajou muito. Cara, uma vez eu levei essa Bíblia no Pânico e chegou lá, a capa caiu num lado, a Bíblia pro outro. Um cara, deixa pelo menos... Não, o Renato Manzoli me ajudou aqui. Bom, olha, respondendo sua pergunta, o que Paulo falou aqui. A pergunta é... Como é que Deus é, né? Se ele parece com a gente, sabe que Deus é preto, é loiro, é... Por que ele não aparece pra gente assim? Fala assim, eu existo, eu tô aqui, irmão. Boa. Uma voz, né? Então... Eu vou começar... Eu vou responder as duas num pacote só. Por favor, tá fica bom? à vontade. Deus é tão grande. Deixa eu falar um pouquinho do ser de Deus. Será que existe um espaço que caiba a Deus? Não. Onde que ele fica? Onde que ele fica? Que tamanho que ele é? Exato. Ele fica escutando todo mundo? Todo mundo. Ou isso? seja, não dá pra entender. Deus nem pensa, Deus sabe. Deus não raciocina. Ele já sabe. E vou piorar a situação. Se Deus sabe tudo... Eu tenho livre-arbítrio mesmo? Eu tenho livre-arbítrio mesmo? A pergunta que ele faz pra mim é honesta ou ele tá sendo apenas um pretender, um ator? Ou tipo aquela mulher que foi traída fala assim, você me traiu? E sabe a resposta já. E como é que eu sei que Deus não é um brincalhão cósmico? Que tá brincando com a gente igual a gente brincava com formiguinha lá pegando o sol, queimando as formiguinhas lá. Como é que eu sei que eu não sou o Tamagotchi de Deus? Exatamente. Ou vou piorar a situação. Como é que eu sei que eu estou nesse podcast que isso aqui não é uma produção da minha mente? Matrix. Mas aí a gente vai longe nessa. Não, vai longe, mas eu vou começar dessa aqui para derrubar as outras. Quem deu a resposta boa? Porque a maior dúvida que eu posso ter é se eu tô vendo você, se você existe. Porque vamos pensar no Matrix, galera. Vamos supor que eu tô agora com um monte de eletrodo na minha cabeça, numa sala lá, e ninguém que tá aqui existe. É minha mente que tá produzindo vocês. Como é que eu posso ter certeza que você existe? Tocando? Esse é o máximo do ceticismo que a gente pode ver. Não tocando não, porque... Eu posso imaginar um toque? Você pode imaginar um toque. Quando você sonha, você não... Aliás, quem já fez xixi na cama sabe que é ter um sonho realizado. Sim. Você pensa que tá no banheiro e não tá. Sim. Né? Então vamos lá. O Descartes, René Descartes, respondeu isso e eu vou usar Descartes para responder todas essas questões que vocês colocaram aí. O Descartes falou assim, peraí, eu posso duvidar até que você tá na minha frente, mas tem uma coisa que eu não posso duvidar. Ainda que você seja uma ilusão, eu existo, porque minha mente está produzindo você. Entendi. Aí que a famosa frase, cogito ergo sum, em latim,
penso, Logo logo existe. existo. Eu não tenho como duvidar da minha existência. Então eu também não duvido da minha. Exatamente. Tá certo? Sim. Então eu existo. Ainda que você seja uma ilusão, eu estou produzindo você. Mas para eu existir, eu sei que eu não sou eterno. Então tem que ter algo que me produziu. Então eu já sou obrigado, a partir da minha existência, a admitir a existência do outro. E esse outro, para ser alguém que realmente justifica tudo, tem que ser um outro com O maiúsculo. Então tem esse Deus. Agora, ele é tão grandioso, tão grandioso, tão grandioso, o que eu posso falar dele? O Santo Tomás de Aquino, que eu citei no início, ele dizia que a teologia só fala do que Deus não é, porque o que Deus é em essência ninguém sabe. Mas eu tenho uma boa notícia para vocês. A Bíblia diz aqui, olha, Colossenses, Paulo fala como é que é essa questão da imagem de Deus, como é que nós podemos conhecer a Deus. Filipenses capítulo 1, versículo 3 diz assim: Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a remissão, a redenção dos pecados. Ele, está falando de Cristo, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, no céu e sobre a terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, soberanos, potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Então, Paulo está explicando aqui que Jesus é a imagem visível, interessante isso, do Deus invisível, porque tudo foi criado nele. Aí você vai para o Evangelho de João, ele fala assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E o Verbo se fez carne, verso 10, verso 18, e habitou entre nós. Verso 14, e habitou entre nós. Deus falava com Jesus? Bingo. Jesus e Deus estavam em pé de igualdade. Tá bom? Ele só se materializou e foi pra terra? Exatamente. Só que um pouquinho antes disso, o que a gente percebe? Aqui está falando até antes da Terra, está falando da criação. Tá, do antes do antes. Do antes do antes. Mano. Aí você vai para Provérbios 8, fala que quando Deus fazia tudo isso, tinha um companheiro de Deus ali na eternidade, que Provérbios chama de a sabedoria, Chokhmah. Então Deus tinha uma pessoa com ele. E essa sabedoria de Provérbios era o próprio Deus. Porque Provérbios fala que a sabedoria, você pode pecar contra ela, você só pode pecar contra Deus. Que a sabedoria guia os homens, ela cria os homens, ela recebe reverência dos homens. A sabedoria pode ter um templo, então essa sabedoria tem que ser Deus. João fala que o verbo, logos, sabedoria, estava com Deus e era Deus. E Paulo, que eu li no início, fala que ele, tudo foi feito nele e ele também estava com Deus. Então o que eu entendi aqui? Tinha Deus Pai e Deus Filho. Eu vou deixar o Espírito Santo de lado um pouquinho. Vou deixar também, tinha o Espírito Santo. Mas vou enfatizar o Pai e o Filho. Vamos criar? Vamos. Por que Deus resolveu criar? Essa resposta eu não tenho. Lembra que eu falei que eu ia ser honesto? Exato. Só que ao mesmo tempo que eu não tenho essa resposta, eu vou abrir uma notinha de rodapé aqui e volto para o texto. Eu não sei por que Deus resolveu criar. Mas sabe como é que eu lido com essa pergunta não respondida? Como? Da mesma maneira que eu lido com o fato de uma mulher linda como a Laura resolver casar comigo. Não, sério. Paixão. Paixão. Até hoje, olha assim, mas por que... Gente, Amor. por que a Laura me amou? Eu não sei. Porque você é amável. Obrigado. Mas de qualquer maneira, eu olho assim e falei, poxa, eu não tenho a resposta. Acho que nem ela, nem você tem. Por que você ama a Maria e não o João? Sim. Diz, não tem, mas amor. Então, já que eu não tenho a resposta, há questões filosóficas que eu não vou perder tempo com elas. Eu vou curtir o amor da Laura. Porque eu vejo que tem pessoas também que procuram essas brechas filosóficas também pra insistir numa parada também muito chata. E ficar sofrendo. Não existe. Ficar sofrendo. Então, assim, não sei por que a Laura resolveu me amar. Não tô nem aí se eu não vou saber. Eu ganhei foi na loto com ela me amando e tô feliz com ela.